povo, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo e o tema do nosso vídeo de hoje é a cruz violenta. Então, se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, eu te convido a me seguir, né? Ativar as notificações para você ficar sabendo em primeira mão assim que for postado um vídeo aqui e que você também possa curtir e compartilhar com mais pessoas, tá bom? Vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais e vamos embora para mais um vídeo. Bom, como eu falei para vocês, o tema do nosso vídeo de hoje é a cruz violenta, né? Esses dias foram dias de Páscoa, né? Nós sabemos que é uma data muito importante para nós que somos cristãos, né? Que é comemorada a Páscoa. Mas o verdadeiro sentido da Páscoa é Jesus, né? E o que aconteceu na cruz, né? E hoje eu quero trazer um vídeo um pouco mais diferente do que eu já trouxe aqui em outros anos no canal sobre a Páscoa. Hoje eu quero relatar exatamente o que ocorreu um pouco antes da crucificação e durante a crucificação de Jesus Cristo. Especificamente, o quão foi violento, né? O quão foi doloroso, o quão foi sofrido, né? O que Jesus passou, né? Para que a gente também possa dar uma acordada, né? E a gente tá muito engessado e dizer, Jesus morreu na cruz, Jesus foi violentado, Jesus foi batido, mas, cara, vamos parar para pensar o tipo da violência que Jesus sofreu. De fato, analisarmos alguns detalhes do sofrimento, literalmente do sofrimento que ele passou. Então, a história da crucificação é uma das mais brutais da antiguidade, né? Antes de Jesus, outras pessoas foram crucificadas. Isso era um ato comum naquela época, né? E a cruz ela é um símbolo conhecido por causa da associação com o cristianismo, justamente pelo fato de Jesus ter sido crucificado. E a cruz ela é considerada uma punição muito cruel, né? E muito terrível. E é um método de execução extremo. Naquela época, isso eram os extremos de violência contra um ser humano. Então, a forma brutal de executar alguém na cruz, né, naquele tempo, era devastador, né? Então, a pessoa que ela era crucificada, ela podia morrer dias após ser presa na cruz. Então, a pessoa era crucificada, ela podia ficar dias ali em cima daquela cruz e morrendo lentamente, né? E a causa da morte podia ser um misto de sufocamento, digamos assim, de perda de sangue, de falência de diversos órgãos, enfim, desidratação e muitos outros possíveis problemas, né? Fisiológicos. Então, eu fiz questão de trazer para vocês alguns detalhes aqui sobre isso. Então, Jesus ele foi muito torturado, nós sabemos isso, né? E espancado antes de sofrer literalmente a crucificação, que era uma penalidade romana naquela época, chamada de flagelação, né? Então, as cruzes, elas podiam ter formatos de X e de T, né? E naquela época os condenados eles eram geralmente obrigados, né, a carregar a própria cruz, né? E a estrutura era de madeira, muito pesada, creio eu, naquela época, né? Eles carregavam a cruz até o local da execução deles, né? Então, imagina aí a tortura, de várias maneiras, não só físico, psicológico, mental, enfim. E os crucificados, as pessoas que eram crucificadas naquelas épocas, eles tinham roupas removidas, uma humilhação muito grande, né? E os braços amarrados, né? Às traves, às madeiras, né? E pregadas, literalmente, né? Os pulsos, né? Na cruz. Então, fixava assim no poste de maneira vertical, né? E já fincado na terra a cruz. Então, quando o condenado ele era levantado, os pés deles eles passavam pelo mesmo suplício que seus braços. Então, assim, você imagina o tamanho da dor que eles sentiam, né? Imagina a dor de ter os pés transpassados por pregos. Você imagina o seu pezinho, quando você corta, qualquer tipo de corte já te incomoda, já é muito ruim para andar, você, né? Aquela coisa que você imagina transpassados por um prego. Era inimaginável a dor, né?
assim, é inimaginável a dor disso. Então, eram muitas terminações nervosas ali sendo tocadas e perda de sangue em excesso. Vocês têm noção disso? Era muito pesado, muito pesado. Então, para acelerar as mortes, às vezes, né, como eu falei para vocês, poderiam durar dias ali, os soldados, às vezes, eles tomaram a iniciativa de bater nos joelhos dos crucificados e eles quebravam as pernas dos condenados ali crucificados, que eles não conseguiam se levantar para respirar e eles morriam asfixiados. Meu Deus, imagina isso. Então, olha que tortura, né? A morte de Jesus, então, na cruz é a maior demonstração de amor por nós. Você imagina tudo que ele passou, né? E a redenção da humanidade. Então, assim, gente, meu Deus do céu. Já pararam para pensar? Jesus morreu na cruz, sim, mas como foi doloroso isso? Cada dor que ele passou, cada detalhe ali da crucificação, antes da crucificação, na crucificação. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, da mesma forma que por um homem entrou o pecado do mundo, que foi pelo Adão, né? Por meio de um homem só, que foi Jesus Cristo, né? Uma grande multidão de transgressões foi perdoada através da cruz de Jesus para nós. Nós hoje somos perdoados, né? Por esse ato de amor de Jesus, de ter passado por tudo que ele passou por nós, né? E hoje eu quero passar aqui para vocês um pouco do passo a passo, em ordem mais ou menos cronológica, o que aconteceu com Jesus, né? Antes e depois da crucificação. E um pouquinho de detalhes nas execuções, né? Para que a gente possa entender a brutalidade que foi o que Jesus passou. Então, eu quero que vocês acompanhem, entendam e tentem imaginar isso na sua mente, como se você estivesse naquele momento ali, vendo o próprio Jesus passando por tudo isso, tentando imaginar, porque é inimaginável a dor que ele sentiu, mas tentando se colocar no lugar dele e imaginar por tudo que ele passou. E é isso o intuito do vídeo de hoje aqui com vocês. Então, vamos começar. Primeira parte. A forma brutal e a tortura em que os soldados romanos, eles, antes de colocar Jesus na cruz, fizeram. Primeiro, os açoites. Vamos lá. Era realizado o pretório, né? Então, chicote era feito de tiras de couro, gente. Tiras de couro. Só que nas pontas dessas tiras de couro existiam pedaços de ferro. Imagina aí. Ou era ferro, ou era chumbo, ou era ossos. Então, ao realizar os chicotes, além da dor do chicote, literalmente, existia ferros nas pontas, ossos, e isso potencializava, né, ali a violência, né, a agressão, a dor. Então, imagina aí quantos chicotes Jesus não levou, quanta dor ele não sentiu só nesse primeiro momento, antes de ser crucificado. Então, a intenção realmente era de dilacerar, e com certeza isso aconteceu, né? De dilacerar o corpo do condenado ali naquele momento, né? Fazer ele agonizar mesmo, de dor, de sofrimento. Porque quando uma pessoa era condenada à cruz, ele era considerado traidor, né? Ali do Império Romano, enfim. Então, eles tratavam um traidor, assim, absurdamente, com muita violência. E Jesus, ele foi levado à casa do governador, né? Pretório, né? E os soldados conduziram Jesus, né? Chamaram toda a tropa ali, que ali cercavam, né? Vamos dizer assim, por volta de 600 homens, mais ou menos. Lá em Mateus capítulo 27, né? Trago vocês a terem essa curiosidade de ler a Bíblia em relação a isso. E porque a intenção era tortura mesmo, é humilhação, humilhar mesmo Jesus naquele momento. Então, o manto vermelho que nós conhecemos era a tradicional capa curta que era utilizada por esses soldados. Então, oficiais, os soldados oficiais, eles usavam essa capa e magistrados também utilizavam isso, reis, imperadores. Então, o intuito de tudo isso,
cada símbolo ali naquele momento de Jesus, da crucificação, né, tem uma simbologia, tem um porquê, tem um motivo. Então, o intuito de tudo isso era ferir, literalmente, né, Jesus, o nosso Senhor, no físico e no emocional, humilhação total, né? Humilhando ele com adereços, colocando adereços, debochando de Jesus, né? Literalmente ele foi desprezado, humilhado, debochado. Então foi ali uma situação assim de declínio total, né? Diante da população, né? E o segundo ponto, o segundo passo, vamos para a coroa de espinhos, que a coroa de espinhos representa o diadema real, digamos assim. Lá em Mateus capítulo 27, 29, eu queria que vocês lessem a vara, o cetro, ambos eram usados pelos magistrados romanos, né? Então, a matéria-prima da coroa, vamos lá, especificamente a matéria-prima da coroa, é a de espinhos ou acácia da Síria, né? Que eram comuns naquela região ali, então elas tinham espinhos muito grandes, muito longos, né? Digamos assim, do tamanho de um dedo. Olha, imagina o tamanho do espinho. Então, meu Deus do céu, imagina isso. Lá em Mateus capítulo 27, versículo 30, fala do cuspe, a questão do cuspe, que Jesus foi cuspido. Então, os soldados, cada vez mais, eles batiam em Jesus, colocavam a coroa de espinhos, cravos fincavam cada vez mais na cabeça de Jesus. O espinho do tamanho de um dedo, enficado aqui, ó. Ó, você imagina, ele já estava todo dolorido do chicote, da dor, da humilhação. Aí veio uma coroa de espinhos. Meu Deus, imagina o tamanho da dor de Jesus. Então, os gritos, as gargalhadas, as pessoas ao redor olhando para aquilo e debochando e rindo. Meu Deus, que humilhação. Você já parou para pensar nisso? Nesses detalhezinhos que a gente passa despercebido? E assim como diz lá Mateus capítulo 27, versículo 30, diz assim que, e cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e davam-lhe com ela na cabeça. Ou seja, gente, eles tomavam, né, da mão de Jesus a cana, que na verdade eles estão falando sobre, é como se fosse o cetro, né, que eles estavam segurando, a vara, na verdade, a vara. Aí eles davam a Jesus, tomava de Jesus, pegava a vara e davam-lhe com ele na cabeça, que já estava a coroa de espinhos, lembrando, os espinhos do tamanho de um dedo. Então eles davam na cabeça de Jesus. Está escrito em Mateus capítulo 27, versículo 30. Você imagina isso? Você tem noção da dor que Jesus passou? Imagina isso, ou seja, a vara ela foi tomada da mão e sem piedade alguma. Eles batiam na cabeça de Jesus. E os cravos, os espinhos, e ficavam no crânio dele, cada vez mais. Imagina o sangue, a desorientação, a dor. Meu Deus, né? Meu Deus. Então, a crucificação é só um símbolozinho de Páscoa. Ah, Páscoa, Jesus crucificado é dor, é sofrimento. O período de Páscoa é para você parar e pensar, meu Deus, que o Senhor fez por mim. Eu não merecia nada que o Senhor fez por mim. O Senhor passou por mim, eu não merecia nada. Que dor o Senhor passou. Meu Deus, imagina isso. Então, a caminho do Gólgota, que é chamado de Via Dolorosa, como todos conhecem, o caminho que foi percorrido por Jesus até a crucificação, né? E aí Jesus foi o caminho todo carregando a cruz e tal. Em certo momento ele não aguentou. Ser humano, a carne, não aguentou. Então, ele não conseguia mais carregar aquela cruz pesada. E aí ele foi ajudado por uma pessoa chamada Simão, que ali o ajudou, né? E a palavra Gólgota, o significado, a origem do latim que significa, é crânio, né? E muitos acreditam que esse nome ele tem um significado porque vem daquele local ali que era muitas execuções das pessoas, dos condenados, né? Onde havia muitas mortes, muitos ossos de pessoas ali. E outros acreditam que é pelo fato que é por causa da formação rochosa do monte lá onde Jesus foi crucificado, que olhando assim de longe você vê assim um crânio, né?
Só você pesquisar aí nas fotos, você vai ver que ele tem um formato de um crânio. Então, tudo tem um porquê e um motivo. A palavra de Deus, ela é verdadeira, né? Então, Jesus, ele foi crucificado, ele foi oferecido vinho para ele, lá, né? Lá em Mateus capítulo 27, versículo 34. Mas só que Jesus recusou, porque Jesus realmente tinha que passar por tudo isso sem nenhum alívio, porque às vezes o soldado oferecia aquilo como um alívio, mas Jesus não quis. E o procedimento era o seguinte: as roupas, né, ali dos prisioneiros, elas eram tiradas, as mãos, os pulsos, né, eram cravados, né, primeiro a direita, depois a esquerda, né, em seguida o corpo do condenado no chão ainda ali, que eles estavam cravando ali os pregos, né. Você imagina quando levanta a dor, nossa, a dor já tá sentindo na hora de botar os cravos, na hora que levanta. E o corpo, eles eram apoiados e amarrados na cruz ali, os pés fincados, juntos, né, ou separados, né, acima, assim, do chão, de forma que os joelhos, eles permanecessem inclinados. Então, era um sofrimento, era uma dor. Meu Deus, imagina isso. Imagina aí na sua mente. Imagina você lá assistindo tudo isso, vendo Jesus passando por tudo isso. Imagina você passando por isso. Então, ele teve sede, ele teve exposição ao sol, calor, paralisação da circulação sanguínea, ele teve dores intensas que a gente não pode nem imaginar, perda de sangue, morte lenta, dolorosa. Nossa, a cruz era uma maldição. E assim diz a palavra de Deus, que lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, diz que Paulo disse isso, que Jesus se fez maldito, maldito por todos nós. Maldito. Por mim, por você. Nós se fez maldito por mim, por você, que não merecemos absolutamente nada. Nada. Porque não fazemos nada, nada por Jesus. Olha aí, você faz o máximo que você pode por Jesus. Você pode me dizer, eu prego, eu vou para a igreja, eu sirvo na casa do Senhor, eu sou bom, eu faço tudo. Ai, eu trabalho, eu faço tudo por Jesus. Eu dou minha vida por Jesus. Não fez nada. Nós não fazemos nada, porque nós não faríamos o mesmo por ele. Não passaríamos por tudo que ele passou por nós. Não, nós não passaremos. Então, a natureza manifesta sua tristeza e o quê? Escureceu. Porque chegou o momento da morte de Jesus e ali ele entregou seu corpo, sua alma, seu espírito ao Senhor, né? E foi isso que Jesus sofreu. Isso é só uma pincelada que eu tô dando aqui, que Jesus sofreu na cruz. Então, o intuito desse vídeo é: não passe os dias da Páscoa mais iguais aos dias da Páscoa que você passa. Aliás, não passe mais os seus dias a partir de hoje, da sua vida, sem lembrar de cada detalhe que foi dito aqui, de cada sofrimento, de cada espinho, de cada dor, de cada... Meu Deus, que Jesus passou. Não passe mais como um dia comum. Não viva mais como uma pessoa que acha isso uma coisa natural e comum. Acorde, abra seus olhos e agradeça ao Senhor por você estar vivo e lembre-se do que Ele fez por você. Da cruz que Ele passou, de cada detalhe que eu falei aqui. Por você. Só por você. Para que hoje eu e você pudéssemos ser salvos. E restaurar o nosso relacionamento com Deus, que foi por água abaixo a partir de Adão. Obrigado, Jesus, pela cruz. O agradecimento que você tem que ter a Jesus a partir de hoje não será mais o mesmo, eu acredito. Obrigado, Jesus, pelo teu sofrimento na cruz. Porque hoje eu entendo o quão foi doloroso mesmo, o quão foi dilacerador mesmo. Eu nem mereço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente e compartilha com mais pessoas. Um beijo e até a próxima. E no terceiro dia, ele vive e ele ressuscitou. Amém.